Olá! Para encerrarmos nossas apresentações dessa manhã, teremos a palestra do professor Dr. Aquiles Ratti Alencar Breiner, que ocupou os cargos de curador do acervo latino-americano e curador digital da Beach Library, onde foi responsável pelo desenvolvimento de novos produtos e modelos de gestão para os recursos eletrônicos da BL. Atuou como professor universitário em várias universidades britânicas, foi coordenador dos acervos bibliográficos e arquivísticos na Diretoria de Documentação Histórica da Presidência da República, com o tema Criação, Disseminação e Reuso de Acervos Digitais em Bibliotecas. O professor abordará as formas como as tecnologias de informação e comunicação, TICs, estão impactando os acervos e serviços prestados por bibliotecas. Apresentará da mesma forma como o comportamento informacional da era digital deve ser compreendido por bibliotecários e outros profissionais da informação, contribuindo de maneira dinâmica da criação e descrição de coleções institucionais através de atividades com participação pública. Vamos lá? Olá a todos, eu gostaria de primeiramente dar as boas-vindas ao primeiro Seminário Virtual de Biblioteconomia do Brasil. Meu nome é Aquiles Breiner e eu vou falar com vocês sobre os acervos digitais, principalmente no âmbito da curadoria digital e mais especificamente sobre criação, disseminação e reuso de acervos digitais em bibliotecas. O momento que a gente vive hoje de rápida evolução tecnológica trouxe inúmeras mudanças em nossos comportamentos, em nossas ações e até mesmo na maneira em como nós nos comunicamos, né, com as outras pessoas. Então a gente está vivendo uma revolução digital que nunca foi experienciada antes. Eu trouxe aqui nesse slide, primeiro slide, algumas manchetes, né, de jornal que a gente costuma ver, né, no caso alguns jornais britânicos, onde se questiona o que é a revolução digital. Essa revolução já começou? Essa revolução ainda está para começar? Quem está envolvido nessa revolução? São as pessoas, somente pessoas ou tecnologias? Então são conceitos que a gente, por estar envolvidos e dentro dessa revolução, a gente ainda não tem uma conceitualização fechada do que o digital, de como o digital tem transformado a nossa vida. Mas isso não quer dizer que a gente não entenda já algumas características dos acervos digitais ou dos comportamentos digitais e que essas características podem e devem ser adotadas em nossas bibliotecas e arquivos, né? Então, o papel das bibliotecas na era digital é um papel muito importante, né? As bibliotecas, elas vão ser o centro realmente, ou digamos, a instituição responsável por fazer a seleção, a captura, a descrição e a preservação dos objetos digitais, né? Quando a gente fala em objeto digital, a gente não está falando somente em livros digitais. A gente está falando em arquivos sonoros, a gente está falando em arquivos audiovisuais, a gente está falando inclusive de objetos digitais de natureza bastante complexa, como é o caso das páginas web. A gente sabe que uma página web ela é composta de vários elementos textuais, audiovisuais. Muitos desses elementos estão hospedados em outras plataformas ou outros repositórios, como no caso de vídeos do YouTube, que a gente adiciona às nossas páginas web. E isso tudo gera uma complexidade nos processos de seleção, captura e preservação desses conteúdos. A gente vai falar um pouco disso nessa palestra. O digital também, ele facilita com que as bibliotecas promovam os seus acervos entre diferentes grupos de usuários, né? A gente não precisa estar promovendo os nossos acervos somente através do nosso catálogo institucional, ou no caso, somente para as pessoas que já utilizam os nossos acervos. Com a revolução digital e principalmente com a nova tecnologia, né, das plataformas livres como Flickr, YouTube, e mesmo Facebook, as mídias sociais, Twitter, a gente pode estar comunicando, né, de uma maneira mais ampla e aberta informações sobre os nossos acervos, fazendo com que essa comunicação chegue a usuários dos mais variados tipos, que não somente aquele usuário que a gente costuma já lidar e que frequenta as nossas instituições.
Um outro aspecto importante que a biblioteca assume dentro, né, desse contexto de acervo digital é que a biblioteca traz diferentes tipos, né, ou formatos de documentos e trata esses documentos de uma maneira, digamos assim, mais metodológica, para que eles sejam preservados e, ao mesmo tempo, para que eles sejam visualizados numa mesma plataforma, ou mesmo descoberta através do mesmo catálogo, né? O que é também facilitando a criação de ferramentas digitais. A gente tem os conteúdos digitais, mas a gente também pode pensar em desenvolver ou adaptar ferramentas digitais de extração de palavras em textos, de reconhecimento facial, né, de transcrição de documentos sonoros para documentos textuais. Então, todas essas ferramentas possibilitam que o nosso trabalho seja seja efetuado de uma maneira muito mais dinâmica e complexa. E uma coisa interessante também, que as bibliotecas agora elas estão se voltando mais, é que as bibliotecas, na era digital, elas não estão sendo vistas somente como um centro, um repositório de objetos digitais, né? As bibliotecas elas têm que agir muito mais como um laboratório, né, de agregação de pessoas, objetos digitais, na formação de novas ideias, né? Então, hoje em dia, a importância da biblioteca não se dá pelo número do seu acervo, digamos assim, mas muito mais pelos serviços, né, que essa biblioteca proporciona ao disseminar acervos, que muitas vezes nem são acervos da sua instituição, mas disseminar esses acervos e trabalhar de uma maneira criativa com esses acervos para outros usuários. Eu posso criar uma biblioteca pegando imagens do Flickr, ou pegando imagens de bibliotecas nacionais, de conteúdo digitalizado. Eu faço essa coleção e, a partir dessa coleção, eu posso trabalhar de maneira criativa com usuários, né? Trabalhar com jovens usuários, como elemento inspirador para tatuagens, para imagens gráficas. Isso, né, é um trabalho que as bibliotecas têm feito, né? As bibliotecas têm se voltado muito a atender às demandas informacionais de uma nova geração de usuário que antes não conhecia, ou até mesmo se conhecesse, não utilizava os recursos da biblioteca porque não se sentia identificado com aqueles recursos ou aqueles acervos. E, por fim, a biblioteca também ela pode e deve atuar enquanto centro de capacitação, né, de estudantes, pesquisadores ou usuários em geral. A gente vê hoje em dia a questão das fake news, né, um problema muito sério que a gente tem enfrentado, que muitas notícias, né, falsas são espalhadas em rede e as pessoas, às vezes, por não saber como checar a veracidade dos fatos, ela acaba caindo naquela armadilha das fake news. Então, as bibliotecas hoje elas têm a função de formação de cidadania, né, que é justamente criar um ambiente necessário para que esses usuários possam, então, discernir realmente entre o que realmente é útil para eles e o que pode ser descartado por não ter utilidade ou mesmo por ser falso. Tá? Então, dentro do conceito de acervos e serviços digitais, nós pensamos também em estabelecer regras de como esses acervos realmente, como esses serviços, eles podem ser oferecidos ao público. E por aí, a curadoria digital, no caso, eu, né, trabalhei com essa regra dos 10 INs, tá? Dentro do conceito de curadoria digital, que são as regras essenciais para que a biblioteca possa garantir, né, o seu bom funcionamento e a boa manutenção dos seus acervos digitais. O primeiro IN dessas regras é a integridade, né? Então, a biblioteca tem que garantir que o acesso ao objeto digital seja efetuado em sua integridade, ou seja, que a gente não tenha modificado o objeto e que o usuário possa utilizar esse objeto da maneira em que ele foi criado, né? Um exemplo mais prático disso seriam fotografias, né? A gente sabe que as fotografias a gente pode aplicar filtros de cor, a gente pode modificar vários aspectos com Photoshop, e isso seria uma alteração na integridade dessa foto, desse material iconográfico. Então, as bibliotecas têm que certificar que o material, caso haja sim uma mudança, né, de uma alteração no seu conteúdo original, que essa mudança seja devidamente registrada e informada ao usuário, né? Nós temos também integração, que seria, no caso, a apresentação de diferentes formatos e conteúdos numa mesma plataforma, né? Hoje em dia a gente vê que para som eu tenho que abrir o Spotify, para vídeo eu abro o YouTube. Então, você vê que muitas
vezes o usuário tem que trabalhar com diferentes plataformas para acessar diferentes formatos digitais. E no caso das bibliotecas, a gente tenta ao máximo integrar todos esses conteúdos numa mesma plataforma para que o usuário tenha uma experiência mais rica, né, do objeto que ele está estudando. A interoperabilidade, né, que consiste, né, nessa compatibilidade entre os formatos, plataformas e sistemas operacionais. É muito importante hoje que a gente garanta que os nossos serviços, as nossas informações e os nossos acervos, eles possam ser descobertos, eles possam ser utilizados por pessoas que usem sistemas operacionais diferentes do sistema que a biblioteca usa. Ou mesmo que esses formatos que a gente está guardando hoje em dia sejam formatos não proprietários, formatos abertos, que garantam o acesso a todos, né, que queiram acessar esses documentos. A instantaneidade, né, seria o quarto item, que representa o acesso irrestrito e imediato aos objetos eletrônicos. E a gente sabe que hoje em dia qualquer pessoa tem o acesso imediato à informação. Qualquer pessoa que tem um dispositivo móvel, por exemplo, como um smartphone, né? Eu posso, então, estar procurando um restaurante numa área que eu esteja caminhando e imediatamente eu checo num aplicativo e encontro onde há um restaurante, avaliações sobre o restaurante, e isso faz com que eu tome a minha decisão de ir a um restaurante X ou Y, né? Então, a gente vive nesse momento da instantaneidade, né? A gente manda mensagem, espera que essa mensagem seja respondida imediatamente. É a mesma coisa com bibliotecas. O usuário que acessa o conteúdo de biblioteca, ele ou ela não vai está esperando para que a biblioteca disponibilize um conteúdo. Por exemplo, eu quero acessar um livro eletrônico. Eu vejo que o livro está disponível no catálogo, eu clico no link e eu vejo que a espera demora mais de 30 segundos. Né? Então, isso realmente é algo que deve ser evitado, justamente porque a imediaticidade na recuperação e na apresentação da informação é algo realmente que vai afetar na qualidade de serviço prestado para a biblioteca do ponto de vista do usuário. Tá? A questão da interação também, né, muito importante. A gente vive no mundo digital interativo. O que quer dizer isso? A gente está não somente consumindo as informações que nos são apresentadas numa tela de computador, numa tela de smartphone, mas a gente pode interagir com essa informação. Um exemplo disso seria as mídias sociais, Facebook, Twitter, né? Eu sigo uma pessoa, um grupo, a partir do momento que eu vejo uma postagem, eu posso repostar nessa postagem, eu posso comentar, eu posso dialogar com outras pessoas em rede. Então, principalmente os catálogos eletrônicos de bibliotecas, eles devem buscar esse tipo de formação de comunidades de usuários, para que eles possam também se ajudar e enriquecer, né, a questão mesmo dos serviços que a biblioteca oferece. A informação, né? Informação é essencial no mundo digital, principalmente quando a gente fala em informação, a gente fala em metadados, né? Que são as descrições dos objetos digitais. Essas descrições elas devem ser o máximo possível padronizadas e bem definidas, para que a gente possa, então, ter uma descoberta muito mais ágil, rápida desses objetos, né, nos repositórios que a gente mantém na instituição. A incorporação de conteúdo seria o sétimo ponto, que seria essa constante inclusão dos objetos digitais. A gente vê que hoje em dia, com a explosão informacional, os objetos digitais são criados de várias maneiras. Esses objetos, por si, eles iniciam uma cadeia também de outros objetos a eles relativos. Por exemplo, eu tenho um livro numa biblioteca, um livro digital. As pessoas podem comentar sobre esse livro. Essa informação sobre o objeto também pode ser importante para a biblioteca, né? Então, a gente tem que incorporar essas informações também nos nossos catálogos, para que outros usuários, por exemplo, possam fazer suas escolhas através das indicações de leituras de seus pares, né? Então, isso é muito importante. O ponto 8, que é a interpretação, né? A gente tem que também apresentar o objeto digital contextualizado, né, em relação a informações ou a outros objetos que façam parte, né, de uma mesma estrutura ou que façam parte de um mesmo tema, né? Interpretação aqui seria, no caso, você fornecer a usuários maiores informações sobre aquele objeto que ele ou ela estão acessando. A inovação, a gente vive no mundo de constante inovação tecnológica, e o bibliotecário, como profissional, ele tem que estar sempre atento a essas inovações, né? A essas novas plataformas e serviços eletrônicos que aparecem no mundo tecnológico e adaptar essas plataformas e esses serviços às nossas instituições, de modo a atender muito mais, de um modo muito mais dinâmico aos usuários, né? Aos nossos usuários. E, por fim, nós temos o acesso indefinido, né? O indefinido aqui
não quer dizer que seja para sempre, tá? Mas é um acesso indefinido no sentido que é um acesso que possa ser dado a vários grupos de usuários, né? Então a gente não tem um usuário definido, é só você que pode ter acesso a esse conteúdo. Quanto mais abertos nossos acervos são, maior vai ser a chance de que outros usuários, até aqueles mesmos que a gente nem tem em mente enquanto possível usuário, possa descobrir os nossos acervos e possa, então, acessá-los. E um outro ponto também importante, né, para se ter em mente quando se fala em acervos digitais, é esse modelo que eu estou apresentando agora, que é o modelo de ciclo de vida dos objetos digitais, criado pelo Digital Creation Center em Londres em 2004, se eu não me engano. Então, o que é que o modelo estabelece? Praticamente 3 ações importantes que devem ser levadas a cabo durante o desenvolvimento ou planejamento de uma coleção digital, né? Um repositório digital ou, né, um número de itens digitalizados que a gente queira, então, disponibilizar para os usuários. A primeira dessas ações se chama as ações completas ou essenciais, que são basicamente o planejamento do que é que vai ser realmente selecionado, né, como objeto digital para compor os nossos acervos. Então, a gente fala de descrição e representação da informação, né, como é que esses objetos, quais os metadados que a gente vai ter que utilizá-los, como é que a gente vai descrever esses objetos. O plano de preservação, que é muito importante, né? Eu tenho que saber esse objeto digital, nesse formato, como é que eu preservo? É fácil preservá-lo? É difícil? Quais os formatos preferenciais que eu vou ter para que esses formatos sejam parte do meu repositório? Então, tudo isso é decidido nessa etapa de planejamento. E ainda como parte das ações completas ou essenciais, a gente tem a observação e participação da comunidade de usuários, que quer dizer, a gente tem que desenvolver as coleções de acordo com as demandas, né, dos nossos usuários e também de acordo com as possibilidades tecnológicas que estão sendo desenvolvidas, né, por comunidades de profissionais da área. Então é importante que nós tenhamos sempre em mente que os acervos eletrônicos, eles têm que ser desenvolvidos para o usuário, né? Ele é um acervo que vai ter que beneficiar ao usuário. Então, ter o usuário em mente no planejamento, né, dos nossos acervos digitais é algo realmente essencial. A seguir, nós temos as ações sequenciais, que, no caso aqui, já são as ações de pós-planejamento. É a ação realmente de se criar o acervo em si. Planejou-se o acervo, decidiu-se quais são os formatos a serem incluídos nesse acervo, né? Quem vai utilizá-lo, então a gente pode então passar para a execução, né, do projeto. A gente conceitualiza a coleção, a gente estabelece critérios de criação ou coleta, né? Eu posso ter objetos digitalizados, mas eu também posso decidir, dentro do meu desenvolvimento de coleção, que eu vou puxar objetos que já estão disponíveis em rede para fazer parte da minha coleção, né? A gente tem que avaliar e selecionar, né, esses objetos, ver realmente se eles são relevantes ou não para a comunidade de usuários, né? Tem que trabalhar também com a ingestão, saber de como é que a gente vai proceder, né, com o momento de realmente ingestão desses acervos no nosso repositório. Aqui a gente executa também a ação de preservação, né? A gente viu que no primeiro momento a gente planeja a preservação, já nesse segundo momento que é de execução do acervo, desenvolvimento do acervo, a gente já traz a preservação enquanto uma prática, não mais enquanto planejamento. E por fim, a maneira como esses conteúdos serão arquivados, acesso, uso, reutilização e transformação dos objetos digitais, né? Os objetos digitais, eles têm uma natureza dinâmica, como a gente falou. Mesmo que eu tenha um livro, né, digitalizado, eu tenho um livro de imagens, eu posso, de repente, decidir por extrair as imagens do livro e fazer uma coleção de imagens de livros publicados no século XIX, por exemplo. Então, eu crio uma coleção que já existia dentro de uma outra coleção, né? E isso é a transformação do objeto digital. A gente está transformando, né, está utilizando um aspecto desse objeto, desse conjunto de objetos, para criar um novo acervo. Isso é bem importante para a gente ter em mente também. E, por fim, nós temos as ações ocasionais de descarte e reavaliação, que, como o nome já sugere, são ações que nem sempre devem ser levadas a cabo, mas que pode ser que o curador, o bibliotecário, o arquivista decida que um determinado objeto tem que ser descartado, tem que ser retirado da coleção,
ou porque ele não é mais relevante para o usuário, ou porque ele teve problemas, né, como formatação, ou algo que realmente que o torne inutilizável. Então, quando a gente fala em transformação digital, né, a gente fala justamente nessa questão de que o digital ele pode transformar a vida das pessoas, assim como ele é transformado pelas pessoas, né? No momento que eu tenho um conteúdo digital e apresento esse conteúdo ao público, claro que a partir da sua contextualização de uso, esse objeto vai ser tido como importante ou não importante, vai ter significados diferentes para diferentes tipos de usuários. E são esses tipos de usuário e as várias possibilidades de uso do objeto digital que a gente tem sempre que ter em mente quando a gente cria a nossa coleção, o nosso acervo, né? Esse próximo slide, ele faz uma analogia entre os objetos analógicos. Você vê aí na imagem, eu tenho a imagem de um pergaminho, né? E do outro lado eu tenho a imagem do conteúdo digital. Como vocês veem, o objeto analógico, esse pergaminho que é exposto, ele tem rasuras, ele está realmente, às vezes, com parte do texto ilegível, né? Tem iluminuras, mas mesmo com essas falhas, né? Mesmo com esses elementos faltantes, ao olhar o objeto como todo, né? Ao ler as partes que são mais legíveis, eu posso não somente decifrar seu conteúdo, mas eu posso complementar, né, nessa minha interpretação, as palavras que estão rasuradas ou que estão ilegíveis no texto. Então, se o documento está um pouco danificado, isso não quer dizer que o documento não seja, essa informação vai estar toda perdida, né? Não, muito pelo contrário, a gente pode recuperar a informação pelo contexto em que ela se apresenta. Já no digital não existe isso, tá? O digital é tudo ou nada, né? Você vê nessa primeira imagem do digital que você tem uma sequência aí de bits, né, formando cadeias de bytes, que são essencialmente formados por algarismos 1 e 0, né? É uma combinação desses algarismos, que eu chamo como se fosse o DNA, né, do objeto digital. Se você tem uma quebra nessa estrutura do DNA, né, dos bits e das cadeias de bytes desse documento, você vai perder o documento como todo. Ou então você não vai ser capaz de lê-lo na sua integridade, né, porque ele vai estar danificado. Além do mais, além dessa sequência, né, de bits, né, que forma o objeto digital, a gente tem uma dependência tecnológica muito grande, porque esses bits e bytes para a gente não representam nada. Então, para que eles tornem-se, digamos assim, legíveis para seres humanos, nós vamos precisar de hardwares de armazenamento, software de interpretação desse conteúdo, né, e sistemas operacionais que possam realmente juntar todos esses pedaços e apresentar o conteúdo digital para o usuário, né, de uma maneira que seja mais significante para esse usuário. Então a gente vê aqui que o digital, ao contrário do analógico, ele é muito mais complexo, porque ele tem uma cadeia de dependência de tecnologia e mesmo de leitura de bits e bytes que só poderão ser feitos por máquinas. Quanto aos conteúdos nato-digitais, né, a gente também tem um grande problema, porque esses conteúdos, apesar de fazer parte da nossa vida cotidiana, né, as imagens que a gente põe no Flickr, né, os comentários que a gente põe no Twitter, as páginas web que a gente acessa, os blogs, esses conteúdos, apesar de serem pervasivos na nossa vida cotidiana, eles têm uma vida muito curta, eles são muito, muito, muito efêmeros. Então, a função das bibliotecas, arquivos, instituições de memória como um todo, é justamente de tentar preservar, se não todo esse material, que seria impossível, que a gente tem milhões de informações aí disponibilizadas em redes, pelo menos arquivar, né, selecionar um grupo representante de informações que possa ser acessada no futuro, né? Então, o contexto das páginas web é um contexto preocupante, que a gente sabe hoje em dia que 80% das páginas web criadas no período de 12 meses, elas desaparecem, né, nesse mesmo período, ou então são transformadas, tá? Você publica um texto numa página web, depois você tira o texto e você acrescenta uma palavra ou outra, então você modifica o texto. E então, esse desaparecimento e essa rápida e a nossa ainda incipiente atividade de preservação desse conteúdo faz com que alguns
estudiosos identifiquem a nossa era como a idade das trevas da informação digital, né? Há muito conteúdo publicado, mas ao mesmo tempo há um rápido número de conteúdos que desaparecem ao mesmo tempo. Então a gente fica sempre nessa relação, né, de criação e perda, sem pensar no arquivamento e seleção desses objetos. Então se a gente pensar no domínio .br, que é o domínio de registro de páginas web do Brasil, a gente vê que muitas poucas páginas web, ou quase nenhuma, estão sendo selecionadas e arquivadas para o futuro, como eu vou falar daqui a pouco. Tá? Isso faz com que a gente esteja perdendo a nossa memória, né? Eu estou vendo aqui que existe um erro aqui, um A repetido, né, 2 vezes, mas perdendo a nossa memória significa que, segundo os dados coletados do site de registro de página web, que vocês têm aí a informação, o Brasil conta atualmente com 4,5 milhões, né, de endereços criados desde 1996. A gente está falando de endereços eletrônicos, não página web. Um endereço eletrônico pode ter 10 páginas web, pode ter 1000 páginas web. Por exemplo, eu tenho um endereço eletrônico gov.br. Gov.br, né, é um endereço genérico para o governo, no executivo, né, no brasileiro, mas eu tenho os ministérios, eu tenho as secretarias. Então, esse endereço gov.br, né, embarca várias outras instituições que, então, são realmente representativas e que usam esse endereço específico para se comunicar com o seu público. Então, a gente vê que desses 4,5 milhões de endereços, né, de registros, realmente representa um número muito maior de páginas web que são criadas nesse endereço. Se essas páginas são modificadas, se a gente muda de servidor, né, e deixa a página web antiga para criar uma nova e não está fazendo o registro do que foi perdido, do que foi modificado, claro que a gente vai ter aí um buraco informacional para o futuro, né? É o caso no caso das eleições, né, políticas, um candidato que possa, antes da eleição, prometer, né, determinados, ou fazer uma plataforma política, apresentar uma plataforma de trabalho para se eleger a partir de publicações em página web e depois tirar tudo isso do ar, né, depois de ser eleito. Então, como é que você, como cidadão, vai poder se certificar de que o que aquele candidato falou está sendo cumprido durante o seu mandato? Só é um exemplo mais simples, mas para vocês entenderem a importância de se preservar esse conteúdo, né? E no Brasil a gente tem uma lei, que é a Lei de Depósito Legal, a 10.994, de 2004, que garante que todas as publicações produzidas por qualquer meio ou processo deveriam, né, ou teriam de ser realmente arquivadas, tá? Como parte do depósito legal. Esse é um conteúdo intelectual que a gente tem que estar arquivando. Só que não existe, até o momento, nenhuma ação pública, eu digo assim, ação pública financiada pelo governo para a preservação desses conteúdos que estão sendo, né, cada vez mais perdidos. Então, eu sempre falo que no futuro, né, os nossos futuros usuários, os nossos futuros estudantes, os nossos futuros pesquisadores vão se referir à nossa era atual como a era do erro 404, que é aquele erro que a gente recebe quando tenta acessar uma página web e descobre que a página web já não está mais no ar, né? O que será muito triste, porque toda essa informação que está sendo produzida hoje é de extrema importância para pesquisadores no futuro, para que eles entendam não somente a maneira em que nós nos comunicamos via internet, mas principalmente o que é que está sendo comunicado durante essa troca, né, de informação entre o usuário e o provedor da informação. Temos também que nos ater aos aspectos legais das coleções digitais, né? Como a gente sabe, as leis de copyright, né, o licenciamento, né, de direitos autorais, elas podem variar de país a país. Só que no caso do ambiente da internet, essas fronteiras geográficas, elas já não têm mais sentido, né? Por exemplo, um caso de eu, aqui no Brasil, acessar a página web, digamos, da British Library em Londres. E se eu for acessar os conteúdos digitais da British Library, quais os direitos que eu tenho que me ater de acesso e reuso dessa coleção? Seriam os acessos do local onde eu estou acessando,
esses documentos, no caso do Brasil, ou seria a lei estabelecida pelo Reino Unido, né, onde os documentos estão sendo disponibilizados. Então, para evitar essas, digamos assim, mazelas de direitos autorais ou de licenciamentos de acesso e reuso, uma comunidade criou o Creative Commons, que está sendo cada vez mais adotados por instituições, né, que sejam públicas ou privadas, para a disponibilização de seus conteúdos web, e que essas regras sejam válidas para toda a comunidade, né, comunidade internacional que acessa esses conteúdos, né? Então, nesse sentido, a gente pode também trabalhar com nossos conteúdos, os conteúdos que nós produzimos nas nossas bibliotecas, adotando esses licenciamentos, né, para que fique claro para o usuário quais os direitos, né, e quais as permissões que esse usuário tem no uso, transformação e reuso desses conteúdos digitais que nós estamos disponibilizando, né? Eu posso acessar uma imagem da Biblioteca Nacional, mas se eu não sei se eu posso imprimir essa imagem numa camiseta para vender, então eu fico numa situação difícil enquanto usuário, né? Então o Creative Commons foi estabelecido para isso. Ele pode, né, o provedor do conteúdo vai especificar se esse conteúdo pode ser usado, pode ser transformado, se ele pode ser usado inclusive para fins comerciais ou não, né? E isso principalmente para conteúdos que não estão ainda em domínio público. Serendipidade é um outro aspecto importante que a gente tem que levar em consideração enquanto profissionais da informação, né? O que é serendipidade? Serendipidade é um termo em inglês que significa mais ou menos o encontro fortuito, né, com uma informação que eu não estava procurando, né? Então já existem vários teóricos que trabalham sobre o conceito de serendipidade dentro, né, do campo de comportamento informacional, e que a serendipidade tem um grande impacto, né, na maneira em como nós nos relacionamos com a informação. Um exemplo de serendipidade, por exemplo, seria quando eu acesso, né, a minha conta no Twitter, né? Quando eu acesso a minha conta no Twitter, eu não sei qual a informação que vai aparecer ali, né? Mas com certeza as informações que vão me ser apresentadas são informações que vão ser de interesse. Por exemplo, eu posso ver que alguém postou que naquele dia que eu acessei o Twitter, um compositor vai fazer, um cantor vai fazer um show, né, digamos assim, a Madonna vai fazer o show. Eu não sabia que a Madonna estava no Brasil, eu não sabia que a Madonna ia fazer o show, e eu descubro ali no Twitter. Então, aquilo faz com que eu vá, né, na plataforma de ingresso, compro o ingresso. Então, aquela informação que me chegou de maneira inesperada, ela teve realmente um grande impacto no meu comportamento, né? Então, a serendipidade é isso. A serendipidade não ocorre somente no mundo digital, tá? Ela ocorre também no mundo físico. Quando você vai a uma biblioteca, né, e você tem um título de um livro que você queira buscar, e você vai à estante de livros físicos, mas você nunca vai diretamente ao livro que você quer. Você vai dar uma olhada na estante como todo, porque você sabe que aquela estante ela vai trazer, né, itens relacionados ao item que você busca, e você acaba saindo da biblioteca com outros volumes que não somente aquele que você já tinha em mente. Isso é uma descoberta serendípica, né? Então, o que é que a gente tem de fazer enquanto bibliotecário? É alimentar esse comportamento serendípico no mundo digital. Como fazemos? Através dos nossos catálogos. Um dos grandes pontos que a gente também vai estar discutindo mais adiante nessa palestra é a questão das etiquetagens, né, ou do tagueamento, né, de informação que o usuário possa trazer para o catálogo da biblioteca, né? A gente vê que o catálogo ele traz informações, né, técnicas, digamos assim, sobre o item, no caso um item bibliográfico, né? A gente tem toda a informação, autor, editor, ano de publicação, etc. E a gente tem uma lista de cabeçalho, a gente usa algum descritor, né, a partir de um vocabulário controlado, para dizer ao leitor do que aquele livro se trata, o que aquele item aborda. Só que o mesmo item pode ter vários significados para diferentes usuários, né? Um livro como o livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, em qualquer catálogo de biblioteca vai estar, né, identificado enquanto literatura brasileira, ficção. Só que esse livro traz outros elementos também que às vezes pode ser desconhecido pelo usuário, pelo leitor, e que possa interessar ao leitor.
por exemplo, é um romance homoafetivo, já que trata da relação entre Diadorim e Reobaldo. Ele é um romance ou uma ficção antropológica, já que fala do sertanejo brasileiro. Ele pode também ser visto como uma obra teológica, já que fala da relação entre Deus e o diabo. Então, todas esses contextos significativos, né, que não estão expressos no catálogo da biblioteca, eles podem ser dados pelos próprios usuários. E isso faz com que outros usuários possam descobrir mais facilmente aquelas obras, porque eles são usuários que corroboram, compartilham determinadas linguagens, determinados aspectos temáticos que muitas vezes não estão refletidos nos nossos catálogos. E seria mais ou menos, né, já entrando nas atividades de crowdsourcing, que são muito utilizadas nas bibliotecas e arquivos hoje, inclusive museus também, que é uma atividade bastante utilizada para se criar coleções, para enriquecer as descrições dos nossos acervos, né? Como vocês veem aí no slide, crowdsourcing é um neologismo que no inglês, da junção de duas palavras, que é crowd, multidão, e outsourcing, que é a terceirização de serviços. Então, a gente usa o crowdsourcing como se fosse um chamamento público para que os nossos usuários eles possam também participar não somente do processo de desenvolvimento das nossas coleções, mas de enriquecimento dos nossos metadados. Como o exemplo anterior que eu dei do livro de João Guimarães Rosa, né? De adicionar termos equivalentes e representativos para aquele objeto que um catálogo de biblioteca às vezes deixa de lado. A gente tem que pensar também, enquanto profissionais, que os nossos acervos, né, podem estar super bem curados, digamos assim, organizados, descritos, mas se eles estiverem somente descritos e né, no nosso catálogo institucional e apenas acessíveis através dos nossos repositórios, é muito difícil que outros usuários que não conheçam, quer dizer, seria impossível quase, que outros usuários que não conheçam a nossa instituição e os nossos serviços descubram esses acervos. Por isso é muito, muito importante que nós também tenhamos uma imaginação mais fértil de abrir esses acervos publicando-os em plataformas abertas, né? Plataformas abertas de imagem, de som, de áudio, porque essas plataformas, né, elas têm um potencial muito maior de acesso, né, público do que os nossos próprios catálogos. Então, a gente tem aí, eu trouxe um exemplo bem simples, que foi um exemplo que a gente utilizou na British Library. Eu trabalhei na British Library durante 12 anos como curador digital lá, que foi a disponibilização de um acervo iconográfico na plataforma Flickr. Esse acervo era pouco utilizado pelos nossos usuários, mas no momento que a gente disponibilizou o acervo na plataforma Flickr, várias pessoas começaram a descobrir essas imagens e começaram a acessar o catálogo da biblioteca em busca de maiores imagens, né? Então, esse é realmente o bom uso dos conteúdos digitais, é tirá-los dos nossos repositórios e expandi-los para outros repositórios ou outras plataformas abertas para garantir o seu acesso e reuso, né? Também as atividades de crowdsourcing, elas são estabelecidas para que os acervos sejam criados, né? Eu pus aqui um pouco, alguns projetos, 3 projetos, que inclusive com links, vocês vão poder acessar esses links quando tiverem acesso a esses slides, né? Que tratam justamente de acervos criados a partir de participação pública, né? A gente tem, por exemplo, aqui o Cantos Cautivos, que foi um projeto criado para obter informações de ex-presos políticos da era Pinochet e a relação desses presos com a música. Quer dizer, é um tema que não era muito bem difundido, mas um tema muito importante na representação histórica daquele momento e que hoje a gente pode ter esses testemunhos orais guardados numa biblioteca para que gerações futuras possam, então, acessá-los. Então, como eu falei, o uso das plataformas abertas ela é muito importante, né, para a disseminação e descrição dos acervos. No caso do Flickr, como eu falei daquele acervo iconográfico, a gente disponibilizou o acervo na plataforma e a plataforma Flickr ela possibilita que os usuários possam fazer a etiquetagem das imagens. No caso, a gente tinha um acervo iconográfico com informações genéricas, né, de criação, autor, ano de criação. E os usuários começaram a descrever as imagens, né? Não, essa imagem é uma pessoa, essa imagem é uma casa, essa imagem é uma paisagem. Então, eles enriqueceram, através da plataforma Flickr, as descrições que os nossos catálogos não continham. E, por fim, para terminar esse breve recorrido sobre
curadoria digital, né, ou sobre acesso, disponibilização e reuso de conteúdos digitais. Eu termino essa palestra com esse gráfico sobre a curadoria digital, que implica basicamente em adotarmos técnicas e serviços inovadores, de serviços de integração e serviços de extensão para os nossos conteúdos digitais, para que a gente possa ter realmente um impacto muito maior entre os nossos usuários, né? Inovação na questão de estar sempre aderindo à tecnologia atual para inovar os nossos serviços. Integração, integrar acervos, integrar informação, integrar usuários e objetos, né? Para que a partir desse momento de conluio a gente possa gerar novas ideias. E extensão, né? Sair das nossas caixinhas, levar os nossos acervos para onde estão os usuários, não esperar que os usuários descubram por milagre onde os nossos acervos estão. Uso de plataformas abertas para a disseminação desse conteúdo. Com isso, eu queria agradecer a participação de todos, espero que vocês tenham um bom seminário, que vocês possam realmente discutir novas ideias, que vocês possam realmente sair daqui com várias propostas que enriqueçam a sua vida de pesquisador ou vida profissional. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a excelente participação do professor Dr. Aquiles. Muito obrigado. Com esta palestra, chegamos ao final de nossas apresentações dessa manhã. Voltamos às 14 horas com as seguintes participações. Bibliotecária Elaine Regis de Oliveira Araújo, com a palestra A Biblioteca Escolar e a Formação de Famílias Leitoras. O professor Dr. José Fernando Modesto da Silva, com a palestra Competências Profissionais do Bibliotecário de Catalogação em um Ambiente Digital. E a professora Ruth Helena Linhares Leite, com a palestra A Revolução do Livro através da sua evolução como objeto de inovação ao longo da história da humanidade. Esperando vocês aqui com a gente. Até lá!